Então, nessa aula a gente vai falar um pouquinho de Qi quadrado. Então, observem aqui esta tabela. Você pode ver que nós temos duas variáveis nominais, né? Não são variáveis contínuas. Então, a gente tem aqui sexo masculino, sexo feminino, e se assistem ou não assistem novela. Então, a gente pode ver que do sexo masculino, de um total de 25, 19 assiste novela, 6 não assiste. Do sexo feminino, de um total de 75, 43 assiste novela, 32 não assistem. Então aqui a gente tem os totais nas linhas, né? Então o total masculino é 25 e o total feminino é 75. E aqui a gente tem o total das colunas. O total que assistem novelas é 62 e que não assistem é 38. E aqui a gente tem o total geral, que no exemplo eu coloquei 100 para facilitar um pouquinho. Então a pergunta é, existe uma diferença significativa entre homens e mulheres que assistem ou não novela? A outra pergunta, essas variáveis são independentes, ou seja, não influenciam umas às outras? Então, para isso, a gente cria uma hipótese, né? Então, a nossa hipótese nula é que não existe diferença significativa além do acaso. E a gente tem que achar um teste para verificar se existe essa independência e uma diferença significativa entre homens e mulheres que assistem ou não novela. Então, a gente pode analisar, a gente pode começar analisando o resultado e buscando o percentual, o resultado esperado de cada combinação. Então, a gente tem aqui em preto, que era a tabela que a gente estava vendo no slide anterior, a gente tem o percentual, a quantidade e o percentual. Aqui a gente tem as quantidades encontradas, mas qual seria a quantidade esperada de acordo com a proporção de homens que assistem e não assistem e de mulheres, sexo feminino, que assistem e não assistem novela? Então, vamos começar aqui com o masculino que assiste. Se 62 no total assistem, o total que assistem é 62, e a proporção que está aqui é 25%, você espera que 25% de 60 assistam, ou seja, a proporção esperada é 15,5. Então, 19 assistem, mas se esperava encontrar 15,5, baseado na quantidade de homens e mulheres que assistem, na proporção de homens que foram computadas nesse estudo. Da mesma forma, continuando aqui com o sexo masculino, se 38 pessoas não assistem, a gente vê aqui embaixo que são 38 pessoas que não assistem novela e a proporção ainda é de 25%, porque a gente está falando do sexo masculino ainda. Você espera que 25% de 38 assistam novela. Ou seja, a gente espera que 9,5, o índice esperado era que 9,5 homens assistissem novela. E o que a gente encontrou foram 6. Agora vamos analisar o sexo feminino, né? Se 62 pessoas, olhando aqui embaixo de novo, assistem, e a proporção esperada era de 75%, então você espera que 75% de 62, que é o total que assistam novela. Então você espera que 46,5, a proporção esperada é que 46,5 mulheres assistam novela. E se 38 pessoas aqui embaixo no total não assistem, e a proporção esperada é de 75%, você espera que 75% de 38 assistam, ou seja, 28,5. Então, o que vai acontecer? Que se você somar as linhas e as colunas, você vai ter o mesmo resultado. Então, por exemplo, aqui, ó,
15,5 mais 46,5, você chega a 62. 28,5 mais 9,5, você chega a 38. A mesma coisa nas linhas. 15,5 mais 9,5 igual a 25. 46,5 mais 28,5 igual a 75. Então, o que a gente verificou aqui apenas foi a proporção observada da proporção esperada. Então, obviamente que em alguns casos a proporção esperada ela foi menor do que a encontrada, como a gente pode ver aqui. Vou só mudar aqui a cor da caneta. A gente pode ver aqui que a proporção encontrada ela foi menor que a esperada, e em outros casos ela foi maior, né? E claro que, obviamente, em alguns casos ela foi maior e menor, porque no final sempre os números fecharam. Então, a gente está vendo por essa tabela, por esse nosso cálculo, que existem diferenças entre a proporção esperada e a encontrada. E, obviamente, que quanto maior a diferença que a gente encontrar, maior a chance de haver uma diferença estatística e de não existir independência entre as variáveis. Porém, a gente já sabe, né, como a gente vem aí estudando estatística, a gente já sabe que essa diferença ela pode ser devido ao acaso, ela pode não ser significante. Por isso, a gente precisa encontrar o valor de P, comparar com o alfa escolhido e concluir se a diferença é significativa, ou seja, nada mais é do que um teste de hipótese. Para esse tipo de problema, se usa um teste estatístico conhecido como Q-quadrado, que é o que a gente vai ver na aula a seguir usando o R. Então, no R, a gente usa o Chi-square test, o teste de Q-quadrado, passando os dados. Ele vai gerar para nós um valor de P e a gente avalia, analisa esse valor de P para ver se essa diferença existindo, se ela é significante, se ela tem uma significância estatística.